Louvado seja Deus. Não vou demorar muito, prometo os irmãos. Vou ser breve. Até mesmo porque vai ter mais dias para a gente estar aqui ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia, Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Não vou estender muito. Porque não deu estar de volta para Guarapari ainda hoje, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor Deus, desde quando o homem se perdeu no jardim do Éden, muito antes do homem cair em decadência espiritual, o Senhor ele já tinha preparado a redenção da humanidade. Ele já tinha preparado o cordeiro que estava guardado para poder estar trazendo o homem de volta para a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Desde aquela queda de Adão, o Senhor vem buscando a cada dia trazer o homem de volta para a presença dele. O Senhor passou com muitas pessoas, levando daqui para lá, trazendo, levando, castigando, ensinando. Mas a humanidade não ouvia. Haja visto nos dias de Noé, que o Senhor avisou pela boca de Noé, mas muitos não ouviram a palavra de Deus. Foi necessário o Senhor trazer pela primeira vez a chuva sobre a terra e aniquilar a terra com um feito que chamamos de dilúvio. O Senhor aniquilou a primeira humanidade porque andava perversa diante do Senhor. Veio tantas outras vezes mais, e o Senhor tratando com aquele povo. Chega um dia em que o povo se cansou de ouvir a voz de Deus, mandando de um lado para o outro, e pedir um rei ao Senhor. Nesse tempo, era o profeta que era usado pelo Senhor para conduzir a humanidade naqueles dias, o povo de Israel naqueles dias, na presença de Deus, chamado o profeta Samuel. Samuel agora entra na sua velhice, já a ponto de estar ali se aposentando. Samuel passa o bastão para seus filhos, mas os filhos de Samuel, eles não andavam como o Senhor queria que eles andassem. Então, o Senhor agora vem, o povo agora vem para Samuel e fala com Samuel que eles queriam agora um rei liderando eles diante da sua jornada na terra. Samuel se entristece. Samuel agora fica triste e vai conversar com o Senhor. E o Senhor vira para ele e diz: Samuel, esse povo não está te rejeitando. Esse povo, Samuel, está rejeitando a mim. Porque você só fala para eles, Samuel, aquilo que eu ordeno que você fala. E se eles não querem mais te ouvir, Samuel, eles estão rejeitando a mim e não a você. Mas o Senhor, esse mesmo pela sua misericórdia, o Senhor permitiu que aquele povo tivesse um rei. Mas o Senhor falou para Samuel, fala para eles, o que vai acontecer se eu os colocar debaixo da autoridade monarca, debaixo da autoridade de um rei. Vão perder muitas suas filhas, vão perder parte do seu rebanho, parte da sua colheita. Os seus filhos irão ser perdidos, porque terão que entrar em lutas em prol do rei. Mas o povo, quando Samuel coloca aí diante deles, eles ainda falam assim mesmo: nós queremos um rei diante de nós, como
as outras nações têm um rei diante deles. E veio o rei Saul. Muitos falam que Deus escolheu Saul para Israel. Não. Quem escolheu Saul foi o povo de Israel. Deus só permitiu que Saul fosse ali ungido para estar liderando aquele povo. Mas já visto que muitas pessoas não entendem o que é o trabalhar de Deus nas nossas vidas e o que é a permissão de Deus em nossas vidas. É verdade. Muitas coisas nós recebemos em nossas vidas porque às vezes nós insistimos com Deus e Deus, pela sua misericórdia, por não ficar ouvindo o filho pedir de continuamente, ele libera algo sobre nós. Mas ele sabe que aquilo não vai nos fazer bem. Mas às vezes, pelo clamor nosso, ele nos concede. E muitos falam, Deus me deu a bênção. Deus me colocou na bênção. Mas quando vai ver, Deus só permitiu aquela pessoa receber aquela bênção, porque ele insistiu em oração e às vezes não teve paciência de esperar o tempo determinado. Assim foi com o povo de Israel naqueles dias. O povo de Israel clamou e Deus atendeu os seus pedidos. Mas Saul não permaneceu muito tempo fiel a Deus e logo pecou diante de Deus. Então Deus, agora sim, vem até Samuel e pede para Samuel descer até a casa de Jessé, porque de lá o Senhor tinha se provido de um rei. Agora sim, o Senhor vai escolher um rei para Israel, a ponto de Deus chamar homem segundo o meu coração. Samuel desce, unge o rei Davi. O rei Davi se consagra, espera quase 20 anos para estar assumindo ali o seu reinado. Foi servo de Saul, foi músico de Saul. A Bíblia diz que Davi, ele tocava e expulsava os demônios que vinham atormentar Saul, expulsava os espíritos malignos que vinham atormentar Saul. Mas chega um tempo em que Deus coloca Davi sobre o trono. Houve tempo que Deus exalta Davi. Depois de muita humilhação, Deus exalta Davi em Israel. Mas Davi é como é homem, o homem é falho, cometeu vários erros. Mas Davi, quando cometia um erro, quando ele era chamado a atenção, ele se arrependia de coração. Davi um dia, ele se alegra tanto na presença de Deus, que ele entende no seu coração, agora fazer um templo para Deus. Davi via a arca do Senhor colocada de um canto para o outro, através do tabernáculo. Então ele coloca no seu coração o desejo de fazer uma casa para Deus. E ele vai comentar, ele vai falar com o seu profeta, que era Natã na época. E Natã, na sua certeza humana, na sua concepção humana, não esperou que Deus, amado, revelasse o seu coração, mas disse, se é para fazer a casa do Senhor, pode fazer, porque o Senhor está nisso. Mas nos dias da oração de Natã, Deus vem até Natã e diz, Natã, volta lá até Davi e corrige aquilo que você falou em meu nome, que eu não mandei que tu falaste. E Natã tem que voltar agora e corrigir o que ele fez de errado, sem a autorização de Deus. Natã falava por Deus, mas nesse dia, Natã falou por suas emoções. Como disse aqui, o pastor Evandro aqui, nós estamos no púlpito do Senhor, e não podemos falar nada que o Senhor não mande falar, porque depois seremos cobrados. Nesse dia, Natã foi cobrado, e ele teve que ir até o rei e corrigir tudo que ele fez, sem autorização do nosso glorioso Pai. Aleluia. Muito bem, Davi aceita, fica triste, mas aceita, porque o Senhor diz, pode falar com ele, que ele não vai construir para mim, porque eu o chamei para guerrear, para pelejar, para conquistar em meu nome, mas não para edificar para mim. Mas fala para ele não ficar triste, porque eu usaria alguém que sairá dele para construir o templo para mim. E nesses dias nasceu Salomão. Não vou aqui contar a história de Davi,
com a mãe de Salomão, porque não tem mais tempo. Nasce Salomão, aquele prometido de Deus para Davi, para estar construindo o templo, a casa do Senhor. Salomão cresce, agora com seus 40 anos de idade, o seu pai acaba adoecendo. É arrumada uma virgem que dorme dia e noite com Davi, para esquentar o seu corpo, que já estava se esfriando, a porquê da sua velhice e da sua enfermidade. Pois bem, Davi morre. Agora Salomão recebe o trono, porque Davi, antes de morrer, ele já tinha instituído Salomão como rei de toda Israel. Salomão agora recebe o trono, fica ali na presença de Deus. No seu 4º ano de reinado, ele começa a construir a casa, o palácio, e também nesses dias, nesse tempo, começa a construir a casa de Deus. E uma das suas caminhadas, logo assim que ele assumiu o seu reinado, Salomão vai conversar com o Senhor. E o Senhor vem falar com Salomão. E fala com Salomão: Salomão, o que você quer? Por que você está me clamando? Pede o que você quer, Salomão, porque eu te darei. Salomão, agora tímido, agora frágil, diante de uma multidão tão grande de pessoas, diante de uma nação tão grande de pessoas, diante de uma província tão grande que Davi tinha deixado na mão de Salomão, ele diz: Senhor, eu estou diante desse povo, eu estou como uma criança, eu não consigo entrar e nem sair da presença desse povo. E o que você quer, Salomão? Meu Deus, meu Senhor, eu quero sabedoria para estar conduzindo este povo na tua. Uma oração de coração de um homem que naquele momento era humilde e reconheceu a sua fraqueza, reconheceu, amado, a sua insignificância diante de um povo tão grande, porque o seu pai foi um grande líder. O povo caminhava, o povo carregava Davi no colo, porque Davi era um rei de exemplo. O Senhor agora fala com Salomão: visto que você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, visto que você, Salomão, não pediu longanimidade, sim, eu te considerarei o seu pedido e mais o que você necessitar. Davi, quando morre, deixa preparado para Salomão muitos ouros, muitos quilos de ouro, muitos quilos de cobre, muitos quilos de prata, para Salomão assim construir o templo ao Senhor. Vem a construção do templo. No começo da construção do templo, Salomão procura um escritor, Salomão procura um poeta, Salomão procura alguém que possa compilar o hino para a inauguração da casa de Deus. E ele acha um homem chamado Asaf. Asaf tinha trabalhado muitos anos com Davi, mas quando Asaf chegou aos 50 anos, Davi tinha aposentado ele, já porque era um levita da casa de Deus. Mas mesmo assim, Salomão chama Asaf e dá ele a incumbência de compilar um hino para a inauguração do templo. Diz a história que o tempo que levou para construir o templo foi que Asaf levou para estar redigindo, colocando letra, cadência, música no hino de adoração à casa de Deus. Agora vem a inauguração. Davi agora, Salomão agora, ele vai chamar o povo, passar um pregão diante de todo Israel e das províncias que era dominada por Israel, para estar a inauguração do templo do Senhor. Salomão, quando está diante de uma turma de pessoas, diante de uma multidão, agora ele começa a exaltar o que Deus tinha feito na vida de Davi, o que Deus tinha prometido a Davi, que estava se cumprindo naquela data. Salomão vem exaltando o nome do Senhor, enaltecendo o nome de Deus, glorificando o nome de Deus. E ele chega a ponto de estar fazendo uma oração diante de Deus. Salomão faz uma oração diante de Deus, que todos aqueles que ali estiverem em Israel, quando eles pecarem, se arrependerem, orando ao Senhor, com os olhos voltados para Israel, com os olhos voltados para o templo do Senhor, não importa onde ele estivesse, que era o Senhor, por sua misericórdia, ouvir a oração do seu povo e responder a sua oração. Salomão agora ora a Deus. A Bíblia diz que
Deus envia um poder do céu, a sua Shekinah, o seu poder, que agora os sacerdotes ficam praticamente deitados no chão, pelo poder da glória de Deus, e não conseguem se levantar. Não vou contar detalhes, irmãos, porque não temos tempo para isso. Lá em Xerihácia, e Salomão que é inaugurado, muitos dias, milhares e milhares de cabeças de animais são ali sacrificados em adoração a Deus. O povo come e bebe por vários dias e celebram o Senhor, a construção do seu templo, porque agora a arca do Senhor não estava mais debaixo de uma tenda, mas sim já tinha um lugar debaixo das árvores querubins para ali estar sendo adorado a Deus. Meus amados irmãos, vem dias que quando passa aquela festa, depois que Salomão faz aquela oração, Deus vem responder a Salomão a sua oração. Deus vem conversar de novo com Salomão sobre a oração que ele tinha feito. E agora ele diz para Salomão, porque nós lemos no capítulo 7 e versículo 14 de 2 Crônicas. Salomão fez uma oração a Deus. Talvez ele não esperasse, não sabia qual era a resposta de Deus, mas Deus veio trazer a resposta da oração do seu perante ele, vamos dizer assim, praticamente face a face. E o Senhor vem dizendo para ele: se o meu povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão fez uma oração a Deus para aqueles que voltassem o rosto para o templo de Jerusalém, orando a Deus. Deus respondesse. Deus agora vem até Salomão: Salomão, eu vou responder a oração daqueles que oraram, mas a condicionante é essa: que eles orem por mim, busquem a minha face, humilhe-se, se humilhe, ore e converta-se nos seus maus caminhos. Então, Salomão, assim eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, até hoje o Senhor ainda é dessa forma para conosco. Eu digo que a bênção do Senhor, a condicionante do Senhor para o ser humano, está debaixo do arrependimento do ser humano. Está debaixo, condicionada ao arrependimento do ser humano. Não há, pode ser qualquer pecador, amado, que se arrependa. Deus vai perdoar os seus pecados e o tratar, a partir daquele momento, como seu filho. Assim Deus fez, assim Deus faz. Quando nós lemos o capítulo 1 de João, versículo 11 e 12, Deus ali nos dá uma condicionante para ser chamado do seu filho. E diz o Senhor, né? E diz ali a palavra de Deus, que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, ele os deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Em algumas versões está escrito de terem o poder de serem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Até hoje, amados, essa condicionante está para nós. Para nós aceitar Jesus, nós temos que arrepender dos nossos pecados. E quando falamos em arrepender dos pecados, amados, é abandonar a prática do erro. Nós temos um inimigo, amado, que nós não vemos ele com os olhos físicos, mas ele vive espiritualmente, destruindo a nação mundial, destruindo a população mundial. E só há um ser que pode dominar ele debaixo dos seus pés. Há muitos que dizem que ele está debaixo do meu pé. Não, ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Depois para ele, que Deus deu o poder de esmagar a cabeça da serpente. Quando ele nos autoriza, amado, através da nossa fé, através da nossa obediência a ele,
aí sim, Deus te Ele nos coloca, Ele debaixo dos Aleluia. pés. É O verdade. Senhor Jesus coloca Satanás debaixo dos nossos pés. Mas nós não temos poder humanamente pisar na cabeça da serpente, porque nos falta este poder. E esse poder só vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É somente Ele que pode fazer isso. Mas já disse que muitos já perderam essa essência da palavra do Senhor. Há muitos hoje já falta fé nessa condição para estar trabalhando no Santo Evangelho de Cristo. Mas aqui eu creio, amados, que tem irmãos, e creio que todos estão aqui, estão crendo na palavra de Deus. E pode, amado, fazer o que você quiser diante de Deus, diante do Evangelho de Cristo, porque o Senhor te ouvirá. Se você colocar sua fé em prática e a sua obediência à frente de tudo no Senhor Jesus Cristo. Houve um homem que depois que foi o cativeiro de 586, que aquele templo que Salomão construiu foi destruído. Ele fez essa oração lá no cativeiro, chamado Daniel. Daniel voltava 3 vezes por dia o seu rosto para Jerusalém, e ali orava, e Deus ouviu a sua oração. E anos depois, o Senhor restituiu de novo Jerusalém. Meus amados, assim é na minha vida e na sua vida. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouvirá a nossa oração. Não sei o que cada um que passa está passando, nem o pastor Evandro na sua família, o que estão passando. Mas uma coisa eu sei: se colocar diante do Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode livrar de toda a cilada do nosso inimigo. Somente, amado, creia, somente confie no Senhor, e o mais Ele fará por mim e por você. O testemunho da irmã que contou aqui nesta noite, para muitos que pode ter o que ela não tinha em casa. Falei, isso aí é testemunho? Não, amado. É um testemunho gigantesco diante de Deus. Porque é Deus que trabalhar na vida de cada ser humano. Ele trabalha a forma do que cada um precisa e necessita. Então, amados, essa campanha que vocês estão fazendo aqui, amados, nesses dias, continue, persevere, não olhe para trás, porque o Senhor garante a vitória. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente creia e o mais Ele fará. Se põe sobre o seu pé, amado. Glória a Deus. Oh, glória. Somente creia, amado, no Senhor. Somente creia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Amado, você que está fazendo oração, vem aqui à frente. Já passamos do horário já. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma coisa eu peço. Amado. Não vem simplesmente porque eu chamei, mas creia. Creia na Glória a oração. Deus. Aleluia. Creia na oração. O pastor Evandro vai colocar as mãos Glória a Deus. vocês. Aleluia. Você é um presbítero, mas está na posição de pastoreando agora. Eita Você glória. que você usar aí. Amém. Deus de poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus lindo, magnífico. Aleluia. Restaura, Glória. tira fora do lugar para nos socorro. Pai Santo, sou nas tuas mãos. Aqueles que não vieram estar aqui à frente, mas estão crendo, Pai, na tua palavra. Deus. Pai, aqueles que não alcançam, Pai, desse alto-falante. Aqueles que estão pela internet, Pai, sim, nessa noite, Pai. Ele segue a coisa. Aqueles que estão pela tua, Deus abençoa. E dê vitória em nome do Senhor Jesus. E a igreja soberana diz: Amém.